Ai, o livro. Quanta coisa boa ele pode nos proporcionar. A sua história, esse cheirinho de página nova. Mas você sabe como ele chega assim, prontinho para nós, como ele é feito? No quadro, por dentro do livro, você vai ficar sabendo todo o processo criativo de produção de uma obra, desde a sua idealização, passando pelo processo de pesquisa, escrita e edição. Confere aí, que eu vou continuar lendo o meu livro aqui. Olá, meu nome é Wellington de Mello, nós estamos aqui em mais uma edição do Por Dentro do Livro, no Circuito Cultural Digital de Pernambuco, e hoje eu vou conversar com o Anco Márcio, professor Anco Márcio, com quem eu tive a honra de trabalhar na edição de alguns livros. É um quadro que fala sobre esse processo, né, de edição de livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que a gente teve assim, esse prazer, espero que tenha sido um prazer para ele também, de trabalhar junto, que foi a edição das cartas entre Osman e Hermilo, né, na época em que eu trabalhava como editor da CEP Editora. Anco, bem-vindo. Obrigado, Wellington. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, né, de edição, mas antes de falar do processo de edição propriamente dito, a edição, na verdade, do livro é a fase final, né, mas tem todo um trabalho que passa, quando um livro é autoral, um trabalho que passa pela escrita. No caso de uma correspondência, a escrita foi feita bem antes, porque envolvia não, na verdade, uma publicação de um livro, mas a troca de experiências e da vida, na verdade, e de impressões de duas pessoas, nesse caso, Osman Lins e Hermilo Borba Filho. No caso da edição desse livro, especificamente, teve um trabalho bem anterior, que não é da escrita, mas da descoberta dessas cartas, e, enfim, toda a organização que vem posteriormente a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pré-história da correspondência de Osman e Hermilo. Bem, eu já sabia que havia uma correspondência entre Hermilo e Osman. Eu acho que foi até uma vez, eu acho que a própria Leda Alves tinha falado sobre isso. Em 2010, eu estive na Fundação Casa Rui Barbosa, participando de um seminário sobre o primeiro centenário de morte de Joaquim Nabuco. Isso foi em março, certo? Eu abri essa série de eventos, porque todo mês tinha uma pessoa que falava sobre Nabuco. Quando chegou em novembro, eles fizeram um seminário sendo 2 dias, e eu fui convidado novamente, certo? E aí, porque eu estava na época trabalhando com a correspondência de Joaquim Nabuco para Graça Aranha, Sim. O que era uma novidade, né? Porque ninguém nunca tinha trabalhado, e uma correspondência que eu não concluí ainda, porque quando eu estava já concluindo, descobri mais 70 cartas, depois quando eu estava já concluindo, descobri mais 50 cartas, e parece que não para mais, e já está em 800 páginas, né? E aí, José Almino, que era o presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, à época, fez esse convite. Se eu não tinha o interesse de organizar a correspondência de Osman para Hermilo, né, que estava lá depositada. O arquivo de Osman estava depositado na Fundação Casa Rui Barbosa, como está no arquivo da USP, Sim. no IEB. Né? O arquivo foi duplicado, a mesma carta que tem lá no IEB tem na Fundação Casa Rui Barbosa. Isso. E aí, no ano seguinte, Isso, estamos falando de 2010, já em 2011, já começamos eles mandaram o material, porque isso foi em novembro o convite, no ano seguinte, em fevereiro, ele mandou o material já xerocado, todas as cartas, eu me lembro que foi um envelope bem grande assim, certo? Eu reuni uma equipe de estudantes, que eu faço questão de declinar, que era Anderson de Barros Calé, que hoje é professor já, Elilson Gomes do Nascimento, Ezequias José dos Santos, João Carlos Meira Barreto Campelo, que hoje faz mestrado comigo, orientando, Letícia Rayane dos Santos, que já faz doutorado, Mirandolina Álvares de Deus e Melo, Neta, e Rafael Max Lima das Neves. Com essa equipe a gente fez a parte que eu acho a mais difícil de qualquer projeto como esse, que é você digitalizar. Sim. Não é? Porque você tem que ter alguém que vá, sente e Colocar a mão na massa. Botar a mão na massa. Nesse caso, no papel. No papel. Depois de digitalizar, você tem a segunda etapa, que é corrigir, comparar o que você digitalizou com o original. Para ver se você não comeu alguma palavra, uma vírgula a mais, etc. E é um trabalho muito delicado. Que é um trabalho muito delicado, certo? Feito isso, eu comecei, aí sim, a terceira etapa, que é a parte das notas. Porque você tem correspondência que você lê e você mesmo não sabe do que é que ela trata.
Então não adianta você pegar uma correspondência como essa. Eu me lembro uma sugestão uma vez que alguém deu, até na CEP, que era pegar livros históricos, etc., digitalizar e jogar. Eu digo, olha, livros históricos, você tem que trazer uma contextualização. Isso. Porque o especialista não tem nenhum problema de ler esse livro histórico. Mas se você está pensando num público maior, é preciso que você localize. Por exemplo, a edição, um bom exemplo disso, a edição do abolicionismo de Joaquim Nabuco. Não é? Se você digitaliza a primeira edição e joga, aquela quantidade de nomes que ele cita, de ingleses, de franceses, totalmente. você perdeu. Aquelas pessoas, ninguém mais sabe quem são aquelas pessoas hoje em dia. Então, essa foi a pior parte, que foi a parte de fazer a pesquisa, não é, das notas de rodapé, que começaram aí por volta de 2012 e foram terminar em 2018, certo? Quando eu entreguei a CEP, e você era o editor, e a CEP comprou o projeto, né? E saiu em outubro de 2019. Foi em outubro. Outubro de 2019, certo? E você vê que ainda no processo de edição se encontrava um erro aqui, outro acolá, que tinha que voltar ao texto, não é? Sempre se passa. Sempre se passava. Eu acho que eu li essas cartas, cada uma delas, pelo menos umas 10 vezes. Né? Eu sou a pessoa que mais leu essa correspondência. Sabe de trás para frente. Mais do que os próprios, digamos, remetentes, né? Que o Osman e Hermilo, eu li pelo menos umas 10 vezes cada carta dessa. Né? Uma coisa que você falou que é importante, assim, eu queria ressaltar, que é a preciosidade que são essas notas. Né? A gente vai ver algumas imagens agora de apoio, imagino, em que a gente possa mostrar isso em detalhe, mas a preciosidade que você tem do projeto também, que a gente conseguiu fazer com que, de alguma forma, existisse o texto, né, e as notas estão destacadas. A gente escolheu uma cor diferente, o formato do livro também foi pensado, um formato maior, justamente para que fosse mais confortável. E aí você, de alguma forma, dá um presente muito grande para o leitor, principalmente esse leitor comum, porque você situa quem é quem ali. Né? Então a pessoa está lendo e você pode, inclusive, abrir uma carta ao azar, e você saber que aquela pessoa que está se referindo naquela carta é aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você também explica algumas circunstâncias que foram colocadas. Né? Então, uma coisa que eu acho interessante, Anco, você estava falando da questão das notas, né? Que você teve esse trabalho da produção das notas. Eu queria me aprofundar um pouco mais, porque eu acho que as notas nesse livro são realmente um presente para o leitor, porque você permite que esse leitor comum, que não é um especialista de Hermilo, e uma pessoa que de repente está interessada naquele período histórico também, ela possa se aproximar e abrir o livro ao azar, pegando inclusive cartas, né, aleatórias, sem necessariamente ver a resposta dessa carta, e saber exatamente de quem é que está falando ali, quais são as circunstâncias em que aquilo se deu. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre essa construção dessas notas, dessas circunstâncias, como foi esse trabalho de pesquisa, e se existiu, por exemplo, em algum momento, né, circunstâncias ali em que você lidou com dilemas ali, entre revelar ou não uma ou outra informação. Bem, respondendo à sua primeira pergunta, eu parti do seguinte princípio. O livro de correspondência que eu gostaria de ler. Certo? Eu gosto muito de ler correspondência. Mas algumas edições, para mim, têm alguns problemas sérios. Certo? Por exemplo, às vezes um excesso de notas. Isso acontece muito naquelas edições da correspondência de Mário de Andrade, por exemplo. Às vezes tem um excesso de notas. Às vezes você tem mais notas do que o próprio texto. Aquilo cansa. Né? Parece que o organizador está tentando mostrar o quanto ele é erudito. Certo? Quando, na verdade, o leitor talvez precise de referências para ele continuar entendendo a carta. Isso. E não aquele amontoado de informações, certo? Segundo, muitas vezes as notas são colocadas no final do livro. Isso. Né? Então, uma solução que você deu e foi de comum acordo foi essa ideia, a Luiz Arraes, colocar na página. Quer dizer, ao tempo que eu estou lendo a carta aqui, né, eu vejo na nota de rodapé a informação. Isso. Certo? E não ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Então, esse tipo, eu parti desse princípio. O livro que eu gostaria de ler. Não é? Então, tem notas, tem quase 1.600 notas, certo? Mas essas notas são básicas, né? Não são gordas. Elas encerram a informação. É um nome, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa Leda que ele fala? Quem é essa Leda, e aí declina, e qual é a relação dessa pessoa com algum dos missivistas, certo?
a localização. E aí eu acho que o texto fica um livro de correspondência leve. Porque não é uma questão de você ser especialista. É uma questão de você, muitas vezes, não conhecer o universo muito local. Pessoas. Eu mesmo, muitas vezes, eles falavam de pessoas. Quem são essas pessoas? O Edson. Fale para o Edson. Que Edson? Edson Nery da Fonseca, Edson Regi. De que Edson ele está falando? Sim. E você tem que contextualizar. Não é? O segundo ponto. Tem que você se depara, obviamente, como é uma correspondência, né? Você se depara com coisas muito íntimas. Sim. Né? Quer dizer, ninguém escreveu pensando em publicar. Né? Então, algo aqui que me chamou a atenção, primeiro, foi, e eu acho que pouca gente sabe disso, que quando Osman escreve A Valovara, né, ele tinha mandado para uma editora e a editora tinha rejeitado A Valovara. E Hermilo sugere a ele que ele mande para a editora Globo de Porto Alegre. Porque Hermilo vinha lançando os livros pela Globo. E Hermilo ele disse, ok, etc. E Hermilo entra em contato com o dono da Globo, ele diz, mande Osman enviar o exemplar, Osman manda, certo? E aí, 2 cartas depois, Osman manda uma carta para Hermilo dizendo que A Valovara tinha sido rejeitado pela Globo. Não é? O que era uma coisa estranhíssima, porque A Valovara já estava se preparando uma edição sueca e francesa de A Valovara. A Valovara saiu primeiro no exterior, inclusive ele comenta sobre isso, né? Que coisa estranha. Eu estou publicando um livro em língua estrangeira, inclusive em sueco, certo? É uma coisa estranhíssima, e não consigo publicar o livro no Brasil. Não é? E é claro que aquilo, você percebe que aquilo, por mais que Osman mantenha uma certa fleuma, você percebe que aquilo deve ter incomodado ele profundamente. Tanto é que na carta seguinte, ele diz, descobri quem foi o parecerista que deu um parecer negativo em relação ao meu livro. Não é? E aí ele declina o nome do parecerista, né? Declina, inclusive, informações individuais muito íntimas do parecerista, né? Que no caso era uma mulher. Né? Ele descobre, inclusive, que a pessoa que leu o livro dele, o dono da editora Globo, rasgou a primeira página, a folha de rosto, então a pessoa leu sem saber quem era, certo? E ele declina quem é essa pessoa. Não é? E está lá. Não é? Quer dizer, não está o nome por extenso da pessoa, porque eu não posso colocar, certo? Quem quiser tem interesse, vai lá no acervo, né, da USP, da Fundação Carlos Barbosa, e pode ver quem é essa pessoa, certo? Porque você cria um problema sério, porque imagina que você vai carregar para o resto da vida, você é aquela pessoa que teve A Valovara na mão, né, leu e simplesmente deu um parecer negativo. Então você passa a vida como Gider passou o resto da vida explicando por que foi que ele deu um parecer negativo em busca do tempo perdido de Proust. E toda vez que alguém queria ganhar uma discussão com o Gider, dizia, de literatura você entende muito. Teve Em Busca do Tempo Perdido nas mãos e deu um parecer negativo, era mesmo que matar Gider. Gider abria um buraco e Gider entrava no buraco. Não é? Quer dizer, você tem A Valovara, que inclusive é interessante, porque o livro é lançado em novembro, o livro esgota a primeira edição de 4.000 exemplares em dezembro. Sim. O livro já tem uma outra edição, logo no ano seguinte, janeiro e fevereiro, já sai uma segunda edição. Eu fico pensando como é que deve ter sido o primeiro encontro com o aparecerista e o diretor, quando ele conversou com essa pessoa pela primeira vez depois do sucesso. E aí você tem um detalhe, porque o livro começa a fazer sucesso, né? O livro fica entre os 10 mais vendidos durante 50 semanas, na lista da Veja, entre os mais vendidos. Ao fim do primeiro ano, o livro já está traduzido para 6 línguas, certo? Então, A Valovara é um best-seller. E aí você tem o dono da editora dizer, gente, eu perdi de vender esse livro, né? Porque teve um parecer negativo. E ele acusa, na carta, Osman acusa a pessoa de não ter lido todo, né? Então, você percebe que a pessoa não leu todo. Né, pelo texto. Veja ele coloca trechos do parecer. Tem então, você rancor ali. Né? É que chama atenção a isso, porque ele mantém uma certa fleuma o tempo todo, mas você percebe que aquilo incomoda. Sim. Né? E Hermilo fica todo cheio de dedos. Mas, rapaz, me desculpe, foi eu que recomendei. Né? E é interessante que depois eu comentando com algumas pessoas essa passagem, ou algumas pessoas que leram essa passagem,
Aí as pessoas começavam a lembrar, mas tal obra também foi rejeitada 2 ou 3 vezes. Por exemplo, A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, Sim. quando ele mandou a primeira vez para a editora, não sei qual foi a editora, foi rejeitado. Rejeitado. Uhum. Só saiu depois pela José Olímpio, não é? É o tipo de coisa que ninguém diz, né? Ninguém sai dizendo, meu livro teve 2 editoras, 3 que rejeitaram ele, coisa e tal. Né? Ninguém diz, você esconde. Normalmente. Né? Normalmente você não vai dizer esse tipo de coisa. E a correspondência vai lá e escancara isso. Uhum. Né? Uma coisa legal também da correspondência, desse processo que a gente teve de fazer a edição, eu fiquei muito, muito feliz, né, de ter participado contigo, pegando nessa fase final, na verdade, né, que é a decisão do projeto gráfico, que teve a mão de Luiz Arraes e de Ricardo Melo, que decidiram justamente dar esse formato mais generoso para o livro, para que ele pudesse ser mais arejado, para que as cartas não ficassem todas, né, acochambradas, como se diz, né? Para que as notas também respirassem bastante, então ficou bem interessante. Você consegue ler as notas, que é outro detalhe. Isso, aquela coisa da briga do corpo, né? Um editor, a melhor coisa, eu acho que para o leitor, é um editor com astigmatismo, né? Porque quando você pega o livro, se eu não consigo ler, imagina o leitor. Então isso ficou muito bem resolvido no livro, eu acho que ficou bem legal. Mas uma coisa que chama atenção é esse diálogo franco que eles tinham de diferentes aspectos, né? Você consegue ver nesse livro tanto a questão humana, a questão da intimidade, né, dos problemas que cada um envolveu, e talvez Hermilo consiga falar mais sobre isso do que Osman. Eu acho que Hermilo via em Osman mais um ouvido, né, assim, alguém que ouvia e que inclusive aconselhava, mas também um diálogo de ideias, um diálogo sobre questões políticas, questões estéticas também. E nesse caso específico, questão que eles eram bem diferentes, eles tinham uma concepção de literatura e de arte muito diferente, né? Inclusive alguns arranca-rabos bem interessantes que você tem nessas cartas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão desse debate de ideias e desse momento que eles viviam, né? Aquele momento ali que a gente estava na ditadura, né? Militar, e esse momento, comparando com esse momento de hoje. É interessante porque o curso de teatro da UFPE, né, que era a Universidade de Pernambuco, né, depois se torna a Universidade Federal de Pernambuco. Acho que é a Universidade do Recife. Do Recife? Universidade do Recife. Ele surge, eu acho que em 1958. Ele é o primeiro do Brasil. Por incrível que pareça, é o primeiro do Brasil. Eu não sabia. É, o primeiro do Brasil. E você tinha uma equipe ali muito boa. Você tinha Hermílio, você tinha a Luiz Magalhães, você tinha Ariano Suassuna, né, você tinha gente muito boa ali. E entre os primeiros alunos foram fazer o curso de teatro estava Osman e Luiz Marinho. Olha aí. E Luiz Marinho. Luiz Marinho também fez o curso de teatro. Eu não sabia que o Luiz Marinho tinha sido contemporâneo. Certo, contemporâneo. Nesse curso, né? E logo em 63, por aí, 64, Osman vai morar em São Paulo. Se separa da primeira esposa e vai morar em São Paulo. Não é? E aí em 65, Osman manda uma carta para Hermilo, certo? Cobrando o diploma. Sim. O diploma não tinha saído, certo? Porque o curso tinha sido aprovado pelo MEC, mas ainda faltava alguma coisa para ser, digamos, completamente formalizado. E finalmente tinha se formalizado. E aí Osman pede o diploma. Certo? Tanto é que essa carta... Essa é a carta zero. Essa é a carta zero, que ele não assina, que provavelmente está no acervo de Leda e que não foi para o acervo de São Paulo nem do Rio de Janeiro, porque como não está assinado, você não sabia de quem era. Certo? Nós temos a segunda carta, que é a resposta de Hermilo, pedindo inclusive que ele assine as cartas, já que as cartas dele no futuro iriam valer bastante e Hermilo precisava... Visionário. Precisava ter essas cartas assinadas, como que diz, se um dia eu tiver algum problema econômico, eu vou vender suas cartas para pagar as minhas dívidas. Né? Assim elas não me servem de nada. Certo? Assim, então se você não assinar, não serve de nada, certo? E aí começa, pouco a pouco, você vai vendo que a correspondência vai crescendo, não é? A intimidade vai crescendo e você tem algo de fato muito importante, que é um debate de ideias. Que é isso que, quando você lê e você compara com o momento que nós estamos vivendo, onde você não tem debates de ideias. Você tem quase que monólogos. Sim. Seja monólogos da parte do sujeito que só ele quer falar e acabou, seja de grupos. Não é? Onde só pode falar sobre tal assunto aquele grupo. Não é? Porque qualquer outra pessoa que venha falar sobre aquele assunto, ele é de antemão desqualificado. Sim.
Mas ele não é desqualificado por questões intelectuais, porque o argumento dele está errado. Não, ele é desqualificado pela orientação sexual dele, pela classe social que ele ocupa, pela cor da pele dele. Não é? Ou seja, ele é desqualificado por coisas que não tem nada a ver com o debate intelectual. Não é? É mais ou menos como Hitler dizer que a psicanálise de Freud não servia para os alemães, porque sendo Freud judeu, o que ele pensava não servia para os alemães. Independente de qualquer Quer dizer, coisa. independente, quer dizer, é uma coisa completamente maluca. Quer dizer, o que tem a ver a psicanálise com o fato do sujeito ter sido judeu. Né? E servir ou não servir. Então você tem ali, o que chama a atenção é um debate, certo? De duas pessoas, de dois intelectuais que são muito livres na sua maneira de pensar, também tem isso. Né? E Hermílio, no caso, ele leva porrada de tudo que é lado, porque Hermílio leva porrada da direita, porque é visto como homem de esquerda. E, ao mesmo tempo, leva porrada da esquerda, porque é visto como homem de direita. Não é? Quando, na verdade, ele não era nem uma coisa nem outra. Quer dizer, ele estava muito mais para a esquerda, mas ele era um livre pensador, que ele não abria mão disso. Né? Ele não abria mão de ser um livre pensador, de ser um crítico. Certo? Então, você percebe esse debate. Osman também, que é um homem que se situa à esquerda, mas também recebe porrada do lado da esquerda, porque o seu romance é muito elaborado, né? Celibata. Né? Então, esse tipo de coisa, e você vê aqueles dois homens muito preocupados com o seu tempo, debatendo as questões do regime militar, né, ali, as prisões, as censuras, né? É um tema que está muito presente, censura. Não é? Hermílio tem que dizer, eu mandei tal livro, para tal livro ser publicado, eu tive que cortar praticamente 80 páginas desse livro, né? Que é o caso do Deus no Pasto, certo? Que ele diz que se um dia tiver uma outra edição, eu gostaria, vou gastar a edição completa, eu gostaria que saísse com isso aqui que foi cortado, certo? Então você tem esse debate do regime militar, você tem um debate ali das prisões, você tem um debate da vida intelectual no Brasil, não é? Que apesar de tudo é muito rica, né? Ainda é muito rica naquele momento ali nos anos 70, certo? A questão familiar, né? As questões familiares, aliás, como você bem falou, muito mais de Hermílio do que de Osman. Osman não é de falar. A questão do teatro, do fazer teatro no Recife. E da própria concepção do que seria importante. Né? E você vai vendo que essa coisa da censura, ela não poupa ninguém. Porque Hermílio escreve Os Sobrados e Mucambos, né, em 73, se eu não estou enganado, que é em cima da obra de Gilberto Freire, certo? E a obra, no ano seguinte, vai ser encenada no Rio de Janeiro e ela é proibida. Não é? E Osman, inclusive, fica um pouco surpreso, né? Quer dizer, como a obra baseada na obra de Gilberto Freire está sendo proibida pela censura? Foi proibida pela censura. Não é? Quer dizer, você percebe ali que não poupava ninguém. Como Nelson Rodrigues, que era uma pessoa que apoiou o golpe, também foi censurado várias vezes. Né? Então, você vai vendo ali um Brasil, um tipo as informações, né? A camaradagem, né? Um tentando ajudar o outro, amigos, terceiro. A generosidade de Hermílio, como Hermílio é generoso. Muito. Né? Qualquer pessoa que chegasse a Hermílio, ele tentava, se preocupava em tentar publicar o livro. Então, ele vai pedir ajuda para Gilvan Lemos. Né? Ele pede para você pode ajudar para publicar, né? Tal. Exatamente. Então você vê isso, né? Como ele está preocupado, né? Alguém está fazendo um mestrado na França, não é? Sobre Graciliano Ramos e esqueceu de levar os livros de Graciliano Ramos. Quer dizer, imagina, alguém vai para a França na década de 70 fazer um mestrado na Sorbonne e esquece de levar os livros do seu objeto de estudo. Aí manda uma carta para Hermílio e Hermílio escreve para Martins Fontes, certo? Pedindo que mande os livros de Hermílio para o sujeito lá em Paris. De Graciliano. Certo? De Graciliano, certo? Quer dizer, ele está preocupado até com as coisas dos outros, que não tem nada a ver, e está Hermílio fazendo essa generosidade, né? E aí foi uma das coisas interessantes que a gente descobriu justamente nesse processo, foi que realmente existiam 3 versões, né, facsimilares e bem diferentes entre si. Né? Quando a gente foi analisar e observando também o que havia nas cartas, o que é que ele falava nas cartas sobre H, sobre a edição de H, e foi muito doloroso, né, porque demorou muito para o livro ser publicado. O Enio teve alguma dificuldade, eu acho, para bancar o livro. Inclusive alguma reclamação, em algum momento ele reclama sobre o tamanho do livro, né, que o livro estava muito grande,
E ele tem um trecho lá que ele compara, mas veja a lista dos 10 melhores aqui, tá, tantas páginas, e ele fala o preço, né? R$40. 40 cruzeiros. 40 cruzeiros. 40 cruzeiros, olha, dá pra vender, dá pra fazer esse livro com esse tamanho. E aí eu comecei a perceber que não era simplesmente uma questão de censura, digamos assim, política, mas muito mais estética e econômica também. Tinha uma questão econômica. Tem um aspecto de H que é bem diferente de outros romances de Hermílio. E às vezes a gente ficou fazendo na academia, né, a gente faz aquelas elucubrações sobre por que os diálogos são corridos, né? Ele não coloca o parágrafo, ele não quebra o parágrafo. Tem um travessão, segue uma fala e depois a mesma fala no meio. Então isso dá um fluxo de velocidade. Rapaz, é porque o livro estava dando 800 páginas. Eu acho que ele quebrou. Porque nas 2 primeiras versões, quando você pega, ele quebrava os parágrafos, ele colocava os diálogos como ele faz em outros livros, nos outros livros dele. Mas em algum momento eu acho que a gente tem que encurtar isso aí. E aí eu acho que acabou ficando tudo junto. Os diálogos ficaram... É uma teoria, claro, mas é bem frio. Muda o entendimento da obra. Claro, porque tudo. Por que diabos ele vai fazer isso? Porque nas 2 primeiras versões tá lá colocado. Quer dizer, aliás, nas 3 versões você tem os diálogos marcados com parágrafo. Mas na a edição 4, que é a edição X, que a gente não tem, que aqui deve ter ido para Ennio, provavelmente foi só, vamos juntar esses diálogos. E claro, ele optou por isso também, claro que é uma decisão estética, mas tem um elemento aí talvez econômico que tenha pesado. E aí é engraçado porque eram 12 Hs na versão original, cada um referia a um signo do zodíaco. E como também se fossem os apóstolos, né? E como se fossem os apóstolos. E aí, na versão cor-de-rosa, ficaram 7. Né? E aí, que é a conta do mentiroso. Conta do dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes teologais. Então tem e aí todo esse catolicismo, né? Esse sim. Pós-catolicismo de Hermílio. Que era bem catolicão. Que vai ter todo esse simbolismo aí. Mas é interessante que o capítulo que a gente acabou incluindo nessa edição vermelha, né? A gente chamou de versão vermelha, é um capítulo que ele ficcionaliza um evento biográfico, né? Só que a gente começou a cotejar, e foi interessante que a gente cotejou as datas em que ele tinha entregue o primeiro original de H, que já tinha essa versão. Aliás, não tinha, na segunda versão vai ter, e a segunda versão é de abril de 72. Mas esse capítulo que está aqui, ele na verdade tinha sido publicado antes. Eu queria que você falasse sobre isso, que está inclusive nas cartas. Né? Não é que ele tenha publicado antes. Ele é convidado pela revista Realidade, porque ele é o primeiro escritor brasileiro que tinha feito uma cirurgia de coração. Sim. Não é? E a Realidade o convidou para ele falar como foi esse processo. Né? E ele escreve um longo artigo que teve uma repercussão muito grande, certo? Mas o artigo também foi muito grande, aí teve que ser cortado pela Realidade. Ele reedita no Diário de Pernambuco o artigo em sua inteireza, certo? E provavelmente ele faz uma adaptação desse artigo para o capítulo de H. Eu Morto Carregando o Vivo. Que é o que você edita, e o que faz a diferença de H, dessa edição de H para a edição anterior, é que ela tem um capítulo a mais. Né? Ela tem um capítulo a mais. Não, e que eu brinco, inclusive na apresentação, né, da edição, que de alguma forma é uma traição, né? Porque você não tem mais o autor para dialogar e dizer, olha, eu incluiria esse capítulo, eu tiraria esse capítulo, né? E eu digo, olha, eu não fui editor do H versão cor-de-rosa, né, em 73, mas se eu fosse, eu diria, inclua esse capítulo, porque ele inclusive é quase uma poética, eu acho, porque mostra ali muito de como o Hermílio percebia a vida também, a arte e a vida. E é interessante porque nesse capítulo, ele foi cortado e ele reclama nas cartas. Eu lembro que ele reclama porque tirou os agradecimentos que ele fazia. Exatamente. E ele faz esses agradecimentos nesse capítulo ficcional, só que ele muda o nome das pessoas, naturalmente. Fica um pouco um Romain Clé, né? Porque você sabe que ele está se referindo a Zé Cláudio, às pessoas que ajudaram, mas que ele ficcionaliza, ele dá outra cara, né, a essa coisa. Acaba sendo uma homenagem. Ele quis fazer essa homenagem e por algum motivo ele acabou tirando, mas estava muito bem resolvido. Era um capítulo que nas versões era estável, é diferente de outros capítulos que acabaram não entrando. Não vou lembrar agora o nome desses outros 4 Hs que havia, mas eu não me lembro. O Eu Deputado tem, né? Sim. Mas eu acho que tinha eu não vou lembrar agora. Enfim, eram 4 que havia, 4 Hs. Mas eles variavam bastante. Tinha, eu acho que Eu Dramaturgo, Sim. que acabou não entrando.
mas que, por exemplo, da versão 2 para a versão 3 ele mudava muito, tirava muita coisa. Então não dava para você saber ali qual seria a versão estável, aquela versão que ele realmente publicaria. E esse não, ele estava realmente muito, muito sólido. Eu faria uma observação interessante, é que essa correspondência entre Osman e Hermilo, que vai de 65 a 76, Sim. não é? É um período, tanto para Hermilo como para Osman, da maior criatividade dos dois. Né? É quando Hermilo, no caso de Hermilo, decide praticamente escrever romances, novelas, Sim. contos, né? E é a fase mais, digamos, original De e Osman. criativa de Osman, que morreria 2 anos depois de Pouco Hermilo. tempo depois, Quer sim, dizer, Hermilo 78. morre em 76, Osman, que é 10 anos mais jovem do que Hermilo, morre 2 anos depois com um câncer que foi terrível. Terrível. Né? Muito Então rápido. você pega os dois escritores, você percebe isso na correspondência, como eles estão cheios de ideias. Né? Quer dizer, as ideias quase que atropelam. Não é? E no caso de Hermilo, é como se ele tivesse consciência da urgência que ele precisa produzir o máximo possível, porque ele tinha uma consciência que o tempo dele estava se acabando. Sim. Não é o caso de Osman. Osman, Você não obviamente, percebe isso, não? porque Osman estava no auge da vida dele, estava tranquilo, não tinha tido nada, então Osman tem uma calma de planejar o romance, etc. E você percebe, em Hermilo não. Em Hermilo há uma urgência, não é? Uma urgência de escrever a obra dele e produzir dinheiro, né? Porque Hermilo está sempre reclamando de dinheiro, está sempre faltando dinheiro. Não é? Então você percebe isso, essa carta, essa correspondência mostra esses dois momentos, dois escritores, não é? Um com a urgência de produzir, de ter que escrever tudo que tinha que escrever, como se ele soubesse que fosse morrer. Não é? Inclusive, Hermilo morre no começo de um novo romance. Sim. Me parece na página 30, 36 por aí, a frase fica incompleta, quando ele tem outro problema de saúde, que vai ser o segundo infarto, que vai levar ele para a morte. Né? E Osman não, Osman também tem uma série de ideias, né? E algumas que não serão realizadas, porque Osman é pego de surpresa com esse câncer. Né? Não, e é uma frase que ficou, e a gente está chegando aqui ao final da conversa, mas eu brinco um pouco dessa coisa da traição, né? Do editor que trai o autor. A gente não teria, talvez, uma das grandes obras da literatura universal se não fosse a traição do amigo de Kafka, né? que nos brindou. Sim. Mas é engraçado que depois eu sempre fico pensando, pô, será que eu vou ser julgado pela história da literatura por ter feito a versão vermelha? Mas aí eu me lembro de um trecho da correspondência que me alivia, quando Osman, a título de crítica, diz que Hermilo se coloca muito como homem na obra dele. Né? Você aparece muito como homem. Você não consegue tirar o homem que você é da sua obra. Né? E Hermilo diz isso, e Osman diz isso a tom de crítica. E na resposta, Hermilo diz, eu sou assim. Eu tô ali, eu tô inteiro. Então esse capítulo final que foi acrescentado na versão vermelha, é um capítulo em que Hermilo está como homem, ele se apresenta inteiro ali. Então acho que é um outro final, claro, para o livro. Mas eu não me arrependo, né? Então me julgue história, pode me julgar. Hermilo faz parte, talvez, de uma geração, de um tipo de intelectual, né, que se acabou. Sim. Que é aquilo que Gilberto Freire chamava de homem-orquestra. Né? Por exemplo, no teatro, ele não era só o sujeito que foi dramaturgo e foi o encenador. Não havia nada no teatro que Hermilo não soubesse fazer. Sim. Né? Hermilo compôs para o teatro. Hermilo fazia figurinos, se fosse possível, o som, a iluminação, tudo. Toda a cozinha do teatro, Hermilo dominava. Todos os gêneros literários, Hermilo escreveu. Não é? Todos os gêneros não literários, certo? A crítica literária, a crítica de teatro, o ensaio, o pesquisador da cultura popular, não é? Hermilo, não há nada no campo intelectual, nada que Hermilo não tenha se metido e se saído muito bem. Certo? Então, esse tipo de figura como Hermilo, né? Osman um pouco menos, né? Porque Osman fica praticamente ali no conto, no romance, na peça de teatro, certo? Esse tipo como Hermilo e é isso que a correspondência traz à tona, né? Quer dizer, esse tipo de figura como Hermilo foi desaparecendo, né? Sim. Praticamente não existe mais. Esse homem e a capacidade, inclusive tradutor, né? Traduzia muito, né? A primeira vez que Jorge Luiz Borges foi traduzido para o português foi tradução de Hermilo Borba Filho. Sim.
Pois é. Não é? E pouca gente se lembra disso. Pouca gente sabe disso, né? Quer dizer, então é incrível como esse homem que viveu pouco, porque Hermílio vive pouco, 59 anos, se eu não estou enganado, Sim. né? Como ele deixa uma produção intelectual, né? Que você diz, como é que se consegue? Que ainda precisa ser muito descoberto. É, né? e você percebe quando você lê a correspondência, que Osman diz, homem, pare um pouco, né? Você está tentando, tem um momento que ele está dando aula sobre música, e ele diz, até aula sobre música você está dando na Universidade Federal, não é? Quer dizer, não há nada que Hermílio não tenha feito, né? Que não esteja metido, né? Pois é. Bom, a gente está chegando aqui ao fim dessa conversa, passa muito rápido. E aí as pessoas que estão assistindo, uma lembrança é que tanto as correspondências entre Osman e Hermílio, que foi publicado pela Companhia Editora de Pernambuco, pela CEP Editora, eu tive o prazer de participar da edição, mas com Luiz Arraes, com Ricardo Melo, com toda a equipe da CEP, e que teve, né, recebi o presente de Anco, né, dessa organização dessas correspondências, como também H, essa versão vermelha que tem esse capítulo inédito. E você foi o editor. Que eu fui editor também. Pode ser adquirido pelo site da Companhia Editora de Pernambuco, pela CEP Editora. Vocês podem ver o endereço aqui no vídeo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma atração do Circuito Cultural Digital de Pernambuco, uma realização da CEP Editora e da Fundação Gilberto Freire.